A melatonina é ou não é o hormônio do sono? É errado, não é? Fala galera da Biomais, eu sou Edson, biólogo e divulgador de ciência. E eu sou Everton, também sou biólogo e também sou divulgador de ciência. Você afirmou antes que a melatonina é o hormônio do sono, né? Bom, isso é uma afirmação equivocada. A melatonina não é o hormônio do sono. A melatonina ela é uma substância, ela é uma molécula que pode também ser classificada como hormônio dentro dos animais, ou seja, uma molécula que é produzida por uma glândula, que libera no sangue, que vai agir em outras células. Isso é a definição do hormônio. Contudo, ela não é do sono. Ela é o hormônio do escuro. Ela é liberada quando está à noite. Isso é uma pergunta muito comum. Se ela não é o hormônio do sono, mas é o hormônio do escuro, a gente não dorme à noite, por que eu não posso falar que ela é o hormônio do sono? Essa pergunta é muito comum. Por quê? Bom, porque existem muitos animais que são noturnos. Ou seja, produzem melatonina durante a fase escura, mas é durante a noite que eles têm a atividade deles. Ou seja, se fosse o hormônio do sono, eles teriam que produzir durante o dia, correto? Porque daí eles iriam dormir durante o dia, que é o momento em que eles dormem. Então, seria meio que uma visão antropocêntrica você ficar falando que a melatonina é o hormônio do sono. Para nós, tem até um pouco a ver porque a gente dorme à noite. Mas quando você olha na escala evolutiva, da onde a melatonina está presente, que é basicamente todos os seres vivos, isso é muito interessante. A melatonina, por exemplo, no camundongo, apesar de ele ser um animal de hábito noturno, ela também é produzida à noite, então ela não tem nada a ver com o sono. Agora, um detalhe muito importante, né, Edson? A melatonina tem algum tipo de interferência no sono? Sim, existem pesquisas que mostram que a melatonina tem sim a sua ação no sono em animais de hábito diurno, que é o nosso caso, né, do Homo sapiens. Então, gente, só para contextualizar, não chamem mais a melatonina de hormônio do sono e não pensem em melatonina quando a pessoa falar eu preciso melhorar o meu sono, eu vou tomar melatonina. Calma, entendeu? Não é bem assim. Mas por que melatonina só é produzida à noite? Bom, porque no nosso olho existem umas células especializadas em perceber o claro do escuro. É isso que essas células fazem. Porque é tendencioso a gente pensar que o nosso olho tem células que fazem basicamente as imagens para a visão, correto? Mas não é apenas esse tipo de célula que tem no nosso olho. No nosso olho também tem um grupo de células especificamente para perceber claro e escuro. Uma curiosidade no meio disso aí. Pessoas que são cegas, elas são desprovidas de alguns tipos de célula no olho, porém elas não perdem a ritmicidade biológica, ou seja, elas não perdem, por exemplo, o ritmo de produção de melatonina, que é produzida durante a noite e o pico cai durante o dia. E como que faz com as pessoas que são cegas? Tem duas situações de pessoas cegas. Tem pessoas cegas que só não tem a parte da formação de imagens, é um tipo de pessoa cega, e tem aquelas que têm uma ruptura no nervo óptico, ou seja, tudo que o olho capta não chega no sistema nervoso, porque ele tem uma ruptura no nervo óptico. No caso das pessoas que têm a ruptura no nervo óptico, ela continua tendo o ritmo biológico dia e noite, mas a produção de melatonina recebe outros fatores que permite dia e noite. No caso das pessoas que não é por ruptura do nervo óptico, ou seja, o nervo óptico está intacto, aí essa não tem problema nenhum, porque o claro escuro, veja bem, o claro escuro não é as mesmas células da visão, é uma célula especializada, então não faz diferença nenhuma. E é o olho que produz a melatonina? Não. Na verdade, existe uma conexão nervosa entre o olho que começa lá no olho, pela informação fótica da luz, e que chega até o sistema nervoso central em uma parte muito específica, que é uma glândula chamada glândula pineal. Mas durante esse caminho existem uma série de controles muito finos, que são controles moleculares, que são vias neurais, que levam a essa produção. Basicamente, de uma forma bem explicativa aqui para vocês, o que acontece? Durante o dia, essa conexão ela é inibida, ou seja, a glândula pineal, que é onde ela conecta, para de produzir a melatonina. Porém, durante a noite, essa informação ela passa a ser ativada. Então essas vias neurais levam a uma conexão na glândula pineal e um estímulo de uma molécula chamada noradrenalina leva à produção desse hormônio. Nesse caso eu vou chamar de hormônio porque ela está sendo ali produzida pela glândula e jogada, porém há outros conceitos. Uma coisa interessante, a glândula pineal ela realmente teve
a descoberta da função dela recentemente. Do ponto de vista do estudo de ciência, é recente, porque é de 1957. 57, se eu não me engano. Do ponto de vista de ciência, é bem recente. Até então, havia muita especulação do que a glândula fazia, inclusive tem até hoje, né, algumas pessoas que são daquela filosofia dualista que considera a glândula pineal como a sede da alma. Então é outra história, não é ciência, é uma outra área do conhecimento humano, digamos assim, mas que até a década de 50 acreditava-se que a glândula pineal tinha essa função, era a sede da alma. Muita gente acredita, né? Inclusive até hoje, né? Existe tudo um estudo. Sim. Então, gente, a glândula pineal é a principal produtora de melatonina, ela está lá no centro do sistema nervoso central e ela manda a melatonina para todo o organismo. Agora, uma pergunta: para que ela é produzida durante a noite? Qual a função da melatonina? Então, se a melatonina não é o hormônio do sono, para que ela é? Principal função, de uma forma bem geral, a melatonina ela informa o nosso organismo. Lembre-se que nós somos formados por milhões e bilhões de células e órgãos. E quando essa melatonina ela é liberada no plasma, lá na glândula pineal e vai para o nosso sangue, ela informa o nosso organismo e todas essas células que recebem essa informação de que nós mudamos o nosso período, ou seja, o fotoperíodo. Então nós sabemos que é noite internamente por causa da mudança da melatonina. Digamos assim, tem muitas células que têm a capacidade de perceber o claro e o escuro do ambiente, mas a absoluta maioria das células do nosso organismo não conseguem perceber. Então o que acontece? Alguém está informando, agora é dia, agora é noite, agora é dia, agora é noite. Quem é que está informando? A melatonina liberada na fase escura. E daí isso também é uma competência de uma outra área de estudo, né, que também envolve a melatonina, que é a cronobiologia. Nós temos ritmos, todos os animais que estão na Terra são controlados por uma ritmicidade biológica. E isso é dado por algumas informações ambientais. A luz, por exemplo, que varia entre o dia e noite, é uma delas. Então nós podemos perceber através da mudança da produção de melatonina pela glândula pineal se é dia ou se é noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que isso é importante? Por exemplo, você sabe que as células da pele, por exemplo, não se reproduzem da mesma maneira durante o dia e durante a noite? Tem um horário. Exato. Mas isso é interessante, né? A nossa pele está sempre sendo renovada. As células da pele estão sempre sendo substituídas, mas elas não se reproduzem de noite igualmente. Por exemplo, as células da nossa pele, elas têm um momento ideal delas se reproduzirem, que, se eu não me engano, é durante a noite. Agora eu vou ter que... Isso daí eu não tenho certeza. Lembrar. Mas existe, por exemplo, existe um reloginho dentro de cada uma dessas células e, inclusive, a própria melatonina também é capaz de resetar esse relógio. Então, nosso organismo ele funciona de uma maneira rítmica. Vocês talvez nunca tenham parado para pensar nisso, né? Mas o dia e a noite, nós evoluímos durante essa troca entre dia e noite. Como será que a gente percebe isso? Essa história da melatonina é só uma das formas pelo qual nós entramos nesse ritmo. Inclusive tem, por exemplo, estudos, né, mostrando que esse relógio interno das células, que a melatonina está sempre resetando, mostrando qual que é o horário correto, digamos assim, ele é perdido quando você tem melanoma. Sabe melanoma, que é aquele câncer? Então a primeira coisa que acontece para o desenvolvimento do melanoma é justamente a perda do relógio biológico. Isso foi um estudo feito aqui nesse instituto, Foi feito aqui por um conhecimento nosso. Aqui em São Paulo, na USP. É bem bacana o estudo dele. Ele mostra que, por exemplo, antes do melanoma começar realmente a ser melanoma, primeiro a célula para de se dividir no horário normal. E daí ela começa a sofrer uma série de mutações, né, questão de câncer, e daí se desenvolve o câncer. E o que é o melanoma? O melanoma é um câncer que é altamente agressivo e ele é de origem das células dos melanócitos, que é as células que dá a coloração da nossa pele. Então, o que dá a cor da nossa pele é um dos tipos de câncer de pele. Ah, tá. Resumindo. É basicamente. Bom, então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Melatonina é um assunto muito mais amplo do que isso, porém nós deixamos aqui os conceitos bases para vocês entenderem que a melatonina e o porquê da melatonina não ser o hormônio do sono e sim o hormônio do escuro. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Calma aí.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Dúvidas, sugestões ou críticas, vocês podem deixar aqui embaixo. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até!